Bom, pessoal, então, você está vendo aqui na tela a nossa sala do Classroom, certo? Aqui, acredito que todos vocês já estejam inscritos, mas enfim, essa é a nossa sala virtual. Aqui eu vou estar postando as transparências que a gente vai apresentar hoje ao longo da disciplina e também os vídeos, né, das gravações. Eu vou começar aqui, então, apresentando para você algumas informações básicas da disciplina, como vai ser organizada, e também depois a gente vai começar a nossa matéria. Vamos ver alguma coisa de gravitação hoje. Bom, então, vamos lá. Aqui, deixa eu pegar uma caneta. Então, é Física Geral 2, né? Aqui tem o meu e-mail, embora o e-mail às vezes eu não necessariamente eu vejo com muita frequência. Então, eventualmente, dependendo da situação, a gente pode talvez criar um grupo de WhatsApp ou de Telegram, etc., para a comunicação ficar mais simples. Mas, de qualquer forma, todos esses encontros, chama encontros síncronos, né, que a gente está aqui, a gente também pode usar para tirar dúvidas. Enfim, qualquer questão que vocês tenham. Você já deve ter se inscrito, né, na disciplina. Você pode usar esse link aqui para se inscrever na disciplina do Classroom. E para os colegas que eventualmente ainda não se matricularam, vocês podem também compartilhar esse link. Embora eles, acredito que todos tenham recebido no e-mail. Né? E todas as vezes a gente vai usar esse mesmo link aqui para fazer os nossos encontros síncronos na segunda-feira. Também, conforme eu vou explicar logo mais, nós vamos ter aulas e vídeos gravados, disponibilizados. Então, nem todos os nossos encontros vão ser síncronos. Eventualmente, eu vou gravar algumas aulas e também gravar a resolução de exercícios e depois eu só mando o vídeo para você. Tem um horário sugerido aqui que é na quarta-feira, é o nosso horário de dúvidas. Então, é um horário que a gente pode, enfim, discutir a matéria, tirar dúvida dos exercícios, etc. A gente pode entrar em um link, né, do Classroom nesse horário, embora eu não fico no link, né? É bom que você me mande uma mensagem, né, e agende um horário, quer dizer, pelo menos informa, ó, professor, tá, eu vou participar do horário de dúvidas tal hora. E aí eu fico, enfim, deixo ligado aqui, fico aguardando você entrar. Caso você tenha aula nesse horário aqui, também a gente pode estar marcando num outro horário. Aí a gente pode agendar e posteriormente eu compartilho ali no Classroom como uma mensagem para todos. Dou um novo horário, né? Se outras pessoas também quiserem acessar no mesmo horário para tirar dúvidas, a gente pode ver um outro horário daí, num outro dia. Enfim, conforme a disponibilidade de vocês e da minha, né? A gente vai vendo o melhor horário. Bom, então, a nossa disciplina é composta, em resumo, por esses tópicos, né? Gravitação, mecânica dos fluidos, oscilações, ondas, termodinâmica e teoria cinética dos gases. Basicamente, são tópicos com aplicações do que você já viu na Física 1, basicamente as leis da mecânica, né? Mas aqui com também algumas informações novas. Né? Principalmente aqui que a gente vai ver hoje, gravitação, né? Valem as leis de Newton, mas também tem algumas outras leis que a gente vai estar estudando. Também termodinâmica. Né? Termodinâmica que ela é basicamente uma aplicação da conservação da energia. A gente vai estar vendo isso mais ao final da disciplina. E aqui com teoria cinética dos gases a gente consegue fazer uma conexão entre a termodinâmica e a dinâmica, a mecânica, né, dos constituintes de um fluido, por exemplo, né, as moléculas ou os átomos.
Bom, essa é a nossa previsão detalhada, né, de todas as nossas semanas de aula, sendo que está organizado da seguinte forma: em cada uma das semanas aqui, nós vamos ter aqui, quando eu tenho vermelhinho a letra, é o nosso encontro síncrono, ou seja, é a nossa aula que a gente se encontra aqui. Eu apresento a matéria para vocês e a gente pode também tirar dúvidas, né, ao final discutir as questões do tópico. Na semana posterior, eu vou postar para você uma aula assíncrona, ou seja, uma aula gravada e também resolução de exercícios. Né? Então, a gente faz a resolução de exercícios e depois, eventualmente, a gente pode tirar, se você ficar com alguma dúvida ainda, a gente pode, posteriormente, tirar as dúvidas na aula posterior ou na aula de dúvidas. Posteriormente, uma aula síncrona, ou seja, esse nosso encontro nesse horário, e depois uma aula de assíncrona, onde eu faço mais alguns aspectos da disciplina, mais alguns aspectos daquele tópico e também resolvo alguns exercícios. E mando esse link para você. Enfim, e a gente vai fazendo isso basicamente alternando entre semanas. Uma semana sim, uma não, com aulas síncronas, até o final. 14 semanas. Essa é a nossa organização. Lembrando que mesmo da aula síncrona, essa que a gente está tendo hoje, a íntegra do vídeo aqui vai ficar disponível para você ver. Ou seja, se algum colega não estiver assistindo, por questão de internet ou qualquer problema, ele pode simplesmente acessar lá depois o vídeo e acessar enfim, ver a aula e depois tirar, se precisar tirar dúvidas, né, pode marcar um horário no horário de dúvidas ou mesmo na semana seguinte. Bom, avaliação. Cada tópico da disciplina, eu vou preparar um conjunto de exercícios para você e vou encaminhar para você fazer. Vai ser dado um determinado prazo, de acordo com o exercício em questão, e você faz e me envia de volta. E para cada um desses você vai receber uma nota, e ao final, né, faz a média dessas notas, que vai ser a média na disciplina. Ou seja, é uma sequência de diversas provas, né, que você vai estar fazendo uma sobre cada tópico da disciplina. Bom, referências. No nosso, segundo as referências aqui do colegiado do curso, né, tem aqui os 3 livros básicos, que eles estão disponíveis na biblioteca. Você pode acessar a biblioteca através desse link aqui. Vou vir aqui para mostrar para você. Por exemplo, eu estou aqui no site da biblioteca, né? Entrei aqui neste link que eu compartilhei com você. Você pode clicar aqui em busca avançada. E você pode, então, vou deixar menorzinho aqui. Você pode colocar aqui, então, por exemplo, Física 2. Aqui, vamos buscar um aqui. De um autor aqui. O autor eu seleciono aqui. Buscar. Então, ele achou aqui alguns livros. Veja que aqui ele coloca todo o acervo, né? O acervo físico e o acervo de e-books. Você pode clicar aqui, por exemplo, se você não quer ir na biblioteca fisicamente, você coloca aqui somente e-books. E ele vai mostrar para nós aqui diversos e-books, né, que estão disponíveis na biblioteca. Vamos pegar um aqui. E-books. Tirei a seleção.
Bom, aqui em e-books apareceu 2, né? Se a gente clicar, vamos clicar nesse aqui, que é Fundamentos de Física, tal qual como a referência. Você tem que colocar o seu login e senha institucional. E carregou o livro aqui. Deixa eu vir aqui. Aqui está a capa. Está aqui o livro. Esse aqui é a 10ª edição. A parte inicial aqui que eu estou pulando. Chegamos aqui então no capítulo de gravitação, que é o que a gente vai ver hoje. Então veja que daí você tem acesso à íntegra do e-book. Enfim, você certamente não vai ter dificuldades aí de estar estudando através desse livro. Aqui tem a 10ª edição e eu vou passar para você uns exercícios ao final que a gente vai usar então essa edição 10, a 10ª edição, como referência para a nomenclatura dos exercícios, ou seja, o exercício 1, 2, 3 que eu vou colocar faz referência a essa edição 10. Acredito que esteja aí disponível para todo mundo. Se você quiser, se você tem em papel alguma outra edição, não tem problema, pode usar qualquer outra edição, né? De qualquer um desses aqui. Bom, pessoal, então vamos começar a falar aqui de algumas coisas mais específicas. Vou começar aqui com um texto um pouco geral, que diz respeito a como que eu gostaria que você fizesse as coisas nessa disciplina, né? Ou seja, você faz diferentes disciplinas ao longo do curso, em especial nas disciplinas de física, você tem que estar atento a sempre embasar muito solidamente as suas conclusões. Ou seja, quando um problema envolve física, em geral, você não quer saber não só a solução, mas você quer saber também como você chegou naquela solução. Então, isso é o que em geral, explorado na física. Também, uma coisa que você tem que se acostumar é que muitas vezes é usado modelos, ou seja, eventualmente você pode descrever um carro como um ponto. Por exemplo, na situação de física 1 lá, você poderia descrever um carro como se fosse um ponto se deslocando, uma dada velocidade, uma dada massa, etc. Quer dizer, para aquela dada, para o grau de precisão que você queria, para o que você estava considerando no exercício, aquilo era suficiente. Enfim, pode não ser suficiente para outras questões, né? Mas, então, por isso você tem que sempre usar um modelo adequado com a pergunta que você quer responder. Em geral, na física, são feitas algumas aproximações para a resolução dos exercícios, né? Ou seja, as aproximações daí conversam com os modelos que você está usando. E também você tem que selecionar uma aproximação que permita considerar adequadamente o problema que você quer tratar. Mas mesmo havendo aproximações, ela não deixa de ser uma ciência exata. Né? Por quê? Porque, em geral, você sabe, dada que você sabe a aproximação que você está usando, então você sabe o quanto você está errando, qual a incerteza associada com aquela aproximação. Então, se você erra, mas você sabe quanto erra, continua sendo uma ciência exata.
Basicamente por isso. Então é isso aí. Basicamente, a ideia da física que a gente vai explorar aqui é tentar embasar a conclusão ou a resposta do exercício, do problema, etc. A gente vai embasar ela o mais solidamente possível que a gente puder. Ou seja, na física, então, nem sempre a precisão do resultado é o que se está buscando. Às vezes a gente está buscando um resultado que esteja mais solidamente embasado, né? Uma teoria mais sólida. Então, você percebe que isso nem todas as áreas funcionam dessa forma, mas aí que está a sua sensibilidade, que existem diferentes áreas do conhecimento e o que é mais relevante ou menos em cada uma delas depende um pouco da área, né? Por exemplo, tem diversas disciplinas que não são ciências exatas, embora sejam ciências, né? Lá tem um tratamento diferente, né, dos problemas. Mas, enfim, a gente explora a interdisciplinaridade das disciplinas. Fechando, então, esse texto aqui, né, você tem que, ao resolver um exercício, contar uma espécie de história, que eu usei essa expressão, mas a questão é, você tem que sempre começar do começo. O que é o começo? É o paradigma fundamental para aquele problema que você está tratando. Paradigma fundamental, muitas vezes, pode ser, por exemplo, as leis de Newton, que é onde você parte para então equacionar um problema e chegar numa lei específica para um dado problema. Ou você pode partir, em outros casos, da conservação da energia, ou das leis da termodinâmica. Você tem um conjunto pequeno de leis fundamentais para aquela que pode ser aplicada para aquele problema, e a partir da aplicação daquelas leis fundamentais é que você deduz daí uma equação ou uma solução específica para um dado problema particular. Então, isso é o que a gente vai estar explorando aqui. Então, vamos começar a falar hoje um pouco de gravitação. Mas para fechar essa parte inicial, eu gostaria ainda de dizer que na leitura do livro que você vai estar fazendo, você pode baixar aqui, né? Baixar, não, mas acessar aqui, você tem que ler o livro, e eu sempre enfatizo isso, você precisa ler o livro, né? Hoje em dia tem outros recursos disponíveis, por exemplo, tem internet, textos que você pode estar acessando, videoaulas, enfim, exemplos de resolução de exercícios, até que você encontra em YouTube, Google, etc. Mas isso você tem que encarar como um elemento adicional no seu estudo. O livro é a sua fonte primária de conhecimento, ou seja, você tem que focar a atenção em ler o livro e ler para entender. Em geral, se você está lendo um romance, a sua leitura pode ser mais fluida, mas em geral, se você está lendo algo, um texto de física que envolve matemática, em geral, para a maioria das pessoas, vai ser necessário ler o mesmo texto várias vezes, porque às vezes tem passagens ali que você tem que perder um pouco mais de tempo em cima delas, dedicar um pouco mais de tempo para que elas fiquem mais sólidas e você consiga entender exatamente do que ela está tratando. Então, essa é a minha dica. Você tem que ler o livro, mas não é ler de qualquer jeito, é ler para entender. Você lê uma página, lê uma passagem, lê uma dedução e não está seguro, você tem que ler de novo. Se você não entendeu, você tem que abrir aquela passagem no seu bloco de notas, né, no seu caderno de estudos ao lado do livro, até que você então consiga solidificar esse conhecimento. Então essas são minhas dicas iniciais para a disciplina. E agora sim, então, vamos começar falando de gravitação. Bom, vamos lá. Então aqui tem uma figura, né, do site da NASA aqui,
a chuva de meteoros, né? Aspecto motivacional aqui para nosso começo. Bom, então tem aqui algumas personalidades de destaque desse tema, embora o tema não se esgota neles, né? É uma construção de muitas pessoas. Mas basicamente aqui nós temos então Aristóteles, né, que representa o pensamento da antiguidade, que, bom, basicamente na antiguidade tinha o movimento celeste e o movimento terreno. E as coisas eram divididas, né? O movimento perfeito, que é o movimento celeste, que é perpétuo, e o movimento das coisas na Terra. Em geral, bastava você jogar uma pedra na água para você ver que o movimento era bem diferente daquele movimento das estrelas e dos planetas, né? Que não cessavam, mas o movimento aqui na Terra ele tendia ao repouso. Então, era classificado na época de movimento imperfeito. Enfim, as coisas avançaram, não necessariamente avançaram, mas enfim, o conhecimento, né? Chegando aqui em Copérnico, né? Nicolaus Copérnicos, que propôs, já no fim da vida dele, ficou pronta a obra dele, que era, né, sobre o movimento proposta, né, heliocêntrica. Ele tirava a Terra do centro. Claro que o centro depende um pouco do seu ponto de vista, do seu referencial, né? Mas, enfim, colocava essa perspectiva dos planetas orbitando o Sol, e não o Sol orbitando a Terra. Pois Galileu também seguiu nessa linha. Aqui, um pouquinho depois, o Kepler, Johannes Kepler, que analisando dados que tinham sido coletados um pouquinho antes, um astrônomo, segundo o nosso livro aqui, né, relata, é o último astrônomo que fazia observações a olho nu, ou seja, o último astrônomo da antiguidade, vamos dizer assim, né? O último dos astrônomos usando métodos antigos, né? Era o Tycho Brahe. Basicamente, o Kepler ficou a vida inteira analisando os dados levantados para tirar algumas conclusões. Uma das conclusões que os dados apontavam, ele basicamente fazia uma análise empírica dos dados, mas era uma análise empírica fundamentada em algumas crenças que ele tinha, que, enfim, sempre existe um paradigma, né, sobre o qual você avalia os dados. E ele tinha o paradigma de que o movimento celeste tinha que ser perfeito, portanto, devia ser perfeitamente esférico, né? Quer dizer, devia ser uma órbita assim, totalmente circular. Mas os dados apontavam para uma certa excentricidade do movimento dos planetas. E o Kepler, basicamente, ele ficou anos, muitos anos, tentando achar a falha, tanto ou das medidas, ou se não da dedução dele, que, ou seja, ele queria achar uma órbita perfeitamente circular, e ele não achava, ele sempre achava uma pequena excentricidade. Pelo menos algumas literaturas aí dizem que ele ficou 40 anos tentando achar a falha do porquê que ele achava que era uma falha, né, enfim, das deduções dele, por que não estava dando um movimento perfeitamente circular. Até que em algum momento, enfim, vencido pelos dados, e hoje ele, enfim, chegou na conclusão que eram órbitas elípticas, e hoje, então, enfim, isso é uma das leis de Kepler. Mas, enfim, veja que quando você tem um determinado paradigma, né, você espera um determinado tipo de resultado, né? Quando uma medida não bate com aquele resultado, você diz, tem alguma coisa errada, estou fazendo alguma coisa errada. Eventualmente, essa coisa errada pode ser uma coisa errada mesmo, em geral é, mas às vezes não. Às vezes está ali a ciência nova, e esse é o caso do Kepler.
E depois Newton, né, que nós vamos explorar mais aqui a lei da gravitação de Newton, né, que, enfim, fez uniu, né, os dois mundos, né, dizendo que, não, que a mesma força que faz a maçã cair, né, ou um objeto cair, o mesmo princípio que faz a mesma lei que faz a maçã cair, é a mesma lei que faz a Lua orbitar a Terra. Só que no caso a Lua não cai para a Terra porque basicamente o sistema é dinâmico, né? Ou seja, quando a Lua vai cair na Terra, a Terra já não está naquele ponto, né? E por inércia o movimento segue. Bom, então vamos lá. Lei da gravitação de Newton, o nosso passo inicial na aula de hoje. Então, vou escrever aqui. O módulo da força entre duas massas, eu vou colocar aqui entre a massa 1 e a massa 2, é igual a uma constante que vamos chamar de G, né? Constante gravitação, a massa 1 vezes a massa 2 dividido pela distância ao quadrado entre as duas massas. Então, essa é a lei da gravitação de Newton. Esse é o módulo da força. Se você está interessado na força propriamente dita, né, vamos colocar aqui como um vetor, é G, constante de gravitação, M1, M2, sobre R2, na direção do vetor aqui que liga as duas massas. Então, aqui, se essa aqui é a massa 1 e essa aqui é a massa 2, a F12, vamos dizer que é essa aqui. Ou seja, aqui tem o nosso vetor F, e essa aqui é a nossa F12. Nós vamos usar essa notação aqui no seguinte sentido. F12 é a força na massa 1 devido à presença da massa 2. Né? E, ao mesmo tempo, tem os pares de força aqui. Né? Aqui está a força 2, 1. Ou seja, a força na massa 2 devido à presença da massa 1. Você vai adotar essa definição basicamente para seguir a nossa, que é a mesma que o livro adota. Então, essa é a lei da gravitação de Newton. E o valor exato aqui, a constante G, né, é 6,67 vezes 10 na 11 Newton metro quadrado por quilograma. Essa é a unidade. Constante gravitacional. Bom, é isso aí. Essa é a lei da gravitação de Newton. Bom, eu vou fazer aqui um pequeno comentário. Isso é um tema também que se pode debater aqui, mas ele também era abordado, né, lá na Física 1. Basicamente aqui, vou fazer um comentário sobre os pares de força, que é lá da terceira lei de Newton. Né? Vamos por aqui, nós temos a nossa boa e velha Terra, estão os continentes, né, etc. Nós estamos aqui. Eventualmente ele pode vir aqui nesse mundo aqui que a gente tem, né, e colocar uma maçã aqui. Né? Bom, pela lei da gravitação de Newton, né, vai ter aqui uma força puxando a maçã em direção à Terra. Pela terceira lei de Newton, que estabelece que as forças aparecem aos pares, vai ter, se aqui tem uma força, tem que ter uma força que está
um centro de atuação no centro da Terra, que está direcionada aqui na mesma direção em sentidos opostos. Então, aqui nós temos um par ação e reação, ou seja, essa nomenclatura ação e reação é um pouco, em geral, é muito usada, inclusive nos livros textos, mas nós temos que ter a noção de que isso aqui é um par de forças. Ação e reação é como se uma força viesse como primeiro, ou seja, é ação. Depois vem a reação, ou seja, teria se a gente usa o termo para ação e reação, é como se a gente estivesse pressupondo que existe uma ordem temporal dessas componentes. Mas isso não é assim, ou seja, tem aqui as duas forças aparecem aos pares, né? Não é que uma apareceu antes e a outra depois, não, elas estão ali as duas juntas, né? Simultâneas. Então, a gente pode usar a nomenclatura aqui que isso é um par de força, né? Claro que a gente pode usar também ação e reação, mas ele tem que ter daí um sentido que tem que ter em mente, claro, que a gente não está falando aqui que uma aparece depois que a outra, né? E aqui é só uma coisa semântica, basicamente, né? E aqui nós temos uma normal, né? Uma normal por quê? Porque a maçã tem uma resistência aqui, ela não mergulha na terra, né? A repulsão de corpo rígido faz com que a maçã fique suportada aqui na superfície. Então, você tem uma força de origem elétrica, né? que está suportando aqui uma normal, né? Que está suportando a maçã. E você também tem daí a maçã fazendo uma força, né, na superfície da Terra e a Terra fazendo a força na superfície da maçã. Então você tem um outro par de forças, né? Vamos chamar então par ação e reação, mas é um par daí de origem elétrica. Ou seja, os componentes da matéria ali, né, eles não se interpenetram, né? Então você tem uma repulsão de origem elétrica aqui e aqui você tem aqui e aqui, né, uma força de origem gravitacional. Então, as forças, os pares de força, aqui têm a mesma natureza, né? Ou seja, a força gravitacional que age na maçã tem o seu par aqui localizado geometricamente no centro da Terra. Então, o par aqui é um par de forças de natureza gravitacional. Enquanto que aqui nós temos um par de forças de natureza elétrica. Vamos adiante. Aqui eu vou passar estou passando algumas definições, né? Antes de que a gente comece a fazer alguns exercícios e algumas outras atividades. Uma outra definição, um teorema, foi provado pelo Newton, muito relevante para nós, por quê? Porque vai simplificar muito a resolução dos problemas. Esse teorema diz o seguinte, que uma casca esférica de matéria, ela atua numa partícula externa a essa casca, como se toda a massa estivesse concentrada no centro da casca. Ou seja, fazer um desenho aqui. Imagina que você tem aqui uma casca esférica, mas é uma casca, né? É um oco aqui. É um oco. A matéria está aqui distribuída nessa casca, né? E aqui você tem uma massa externa. Então, cada ponto de massa dessa casca vai estar exercendo uma força nessa massa. Somando todas as componentes, você vai ter uma força líquida nessa direção, ou seja, uma força de atração da massa em relação à casca. Porém, se a gente pegar essa casca e colocar ela toda, né, localizada aqui no ponto que estaria
no centro da casca, né, e botar na mesma posição a massa, a força que a gente tem aqui, essa força aqui, é exatamente igual a essa força aqui. Isso é estabelecido pelo teorema das cascas. Esse teorema foi demonstrado pelo Newton, né, e facilita para vários problemas onde a gente tem simetrias esféricas, ele vai facilitar bastante a resolução do problema. E também tem uma outra questão, né, interessante, porque se você tem uma casca e você tem uma outra massa no interior dessa casca, essa massa que está no interior da casca, ela não vai sentir força resultante líquida nenhuma. Ou seja, a força que atua nessa massa que está no centro da casca é zero. Força igual a zero. Por quê? Não é que a força é absolutamente zero. A resultante é zero, mas claro que cada pedacinho da casca, né, exerce uma força na partícula. Só que na hora que você soma todas as componentes, ela dá zero. É uma outra consequência aqui. Bom, vamos indo para uma outra definição. Uma definição muito importante aqui é o princípio da superposição. O princípio da superposição diz que, dado um grupo de partículas, a gente pode determinar a força gravitacional em uma das partículas pela soma vetorial de cada uma das contribuições que atuam nessa partícula. Por exemplo, eu tenho aqui uma partícula, que eu vou chamar de partícula 1, aqui eu vou colocar uma partícula 2, e aqui eu vou colocar uma partícula 3, e aqui eu vou colocar uma partícula 4, por exemplo. E aí eu quero saber a força que atua na partícula 1 devido a todas as outras partículas. Então, o princípio da superposição diz para nós que... eu vou tirar esse subíndice N aqui para ficar mais claro. Aqui. Que a força que atua na partícula 1 ela é dada, então, pelo somatório M desde a primeira é ela própria, né? Então, vamos somar desde a 2 até a enésima, que no nosso caso é a quarta. Então, a gente vai somar aqui a força na partícula 1 devido à partícula 2, mais. Aqui deixa eu fazer, depois eu abro o somatório. Aqui vai ser o somatório da partícula 1 na partícula N. Então, você vai ter que somar em todos. Abrindo o somatório, então, vai ficar F12 mais F13 mais F14. Ou seja, você tem que somar os pares e depois somar as forças de cada uma das componentes e depois somar elas vetorialmente. Ou seja, aqui tem uma força na 1,2 aqui. Aqui tem uma força na 1,3 e aqui tem uma força na 1,4. Então, vai somar esses vetores para ver em qual direção ela aponta. Essa aqui é assim, a força total, né? Então, é o princípio da superposição. Você pode tomar as forças, né, de um conjunto, somar pegar cada uma das componentes e depois somar para obter a força total. Lembrando que em alguns outros casos, ao longo da física, isso não acontece, ou seja, o princípio da superposição que funciona aqui, não é sempre que ele vai funcionar. Mas aqui na gravitação ele funciona. Bom, então,
Vamos começar aqui com um primeiro exercício. Vou colocar aqui que temos aqui uma massa M, que ela é dividida em duas partes. E elas são separadas ali por uma dada distância. E a pergunta é, qual é a razão entre as duas massas que maximiza o módulo da força entre as duas partículas? Vamos desenhar, vou fazer aqui uma situação inicial. Nós temos o quê? Nós temos aqui uma massa M. E aqui nós temos uma situação final. Nós temos aqui uma massa M menos N, ou seja, a gente tirou um pedaço dessa massa e colocou aqui. M. E aqui tem uma dada distância entre elas. Vamos chamar de D, por exemplo. Ou seja, aqui nós temos uma determinada força, né? De módulo, vou colocar aqui F. E qual é a razão M sobre M minúsculo por M maiúsculo que maximiza essa força M? Essa força F, né? Dada essa massa M, para uma mesma distância D. Bom, essa força aqui é parte do paradigma fundamental da lei da gravitação de Newton. A força é constante gravitacional, primeira massa. Qual que é a massa? M menos M, menos M, vezes a segunda massa, M, dividido pela distância ao quadrado. Essa é a força. Só que quando que essa força vai ter um máximo, né? Quando a derivada for zero. df dele, a gente pode derivar em relação à massa, porque a massa é a nossa variável. Quando isso for igual a zero, a gente vai ter um máximo. Então, pegando aqui, derivando, df dm, aqui é g m sobre d2, e aqui tem uma outra componente que a gente vai colocar aqui, menos g m2 sobre d2. Aqui está acabando o espaço, mas vai ficar então aqui igual a zero. A primeira derivada aqui vai ficar gm m maiúsculo, né, sobre d2, menos 2gm sobre d2 é igual a zero. O g tem aqui duas componentes, né? O d também. Então, eu vou escrever aqui em cima para salvar um pouco de espaço. Então, vai ficar m igual a 2m. Ou seja, m sobre m maiúsculo é igual a 1,5. Ou seja, a máxima força acontece quando você tem metade das... Você divide a massa inicial na metade. Né? Isso é o que maximiza a força. Legal. Tem um outro exercício aqui que eu selecionei para passar para vocês, que é bastante interessante. É o seguinte, tem uma cavidade esférica, tem uma massa que tem uma cavidade esférica, e essa massa inicial tem um determinado raio R. Mas a superfície da cavidade, né, passa pelo centro da esfera e intercepta a extremidade da esfera. E a massa da esfera antes da cavidade ser criada é m. E aí pede para você achar a força gravitacional que atua numa massa m que está externa a essa massa m
inicial. Então, a gente pode desenhar aqui. Tem uma esfera que, inicialmente, ela tem uma massa M. E aqui você tem externamente uma massa Mzinho. Então, massa M é a massa M inicial. Então, nessa situação, a força que está sendo exercida aqui na massa M, acho que é... está uma dada distância, né? Então, vamos pegar aqui, aqui, dizer aqui que essa distância é D. Então, inicialmente, a força, vou colocar aqui o ID inicial, o módulo da força, vou usar assim para você não se confundir, que a gente está tratando só do módulo da força. É G, M, Mzinho sobre D ao quadrado. Bom, pronto, né? Essa é a força. Só que aí a gente vem, cria uma cavidade circular que passa pelo centro até a borda. Ou seja, faz um oco aqui, né? Escava uma cavidade aqui na esfera e retira um tanto de massa. Né? Porque a esfera aqui tem um raio R. E aí a pergunta é, nessa situação que você foi lá e escavou esse oco dentro da massa, qual é a força que agora atua na massa M? Mzinho. Essa aqui. Bom, aqui você pode usar a terceira lei de Newton. Né? Ou seja, você pode fazer um somatório das componentes e descontar a influência desse vazio. Partindo então do teorema das cascas, que diz que aqui a esfera ela enfim, tem uma esfera com distribuição homogênea de massa, pode considerar que a força que atua ali está atuando no centro, né, dessa esfera. Então, a força com a cavidade vai ser igual à força inicial, né? Ou seja, antes de fazer a cavidade, menos a contribuição da cavidade, ou seja, ele vai descontar. Aqui eu vou usar aqui a força da cavidade, aqui eu vou botar um CC. Ou seja, a força na esfera com cavidade é igual à força inicial, ou seja, sem cavidade, descontado a força da contribuição daquela massa que estava na cavidade, que a gente tirou. Então, a força inicial é essa aqui, a gente já tem, agora a gente tem que achar a força que aquela massa que estava dentro ali da cavidade exercia, né? Lá naquela massinha. Então, eu vou desenhar aqui de novo, desenhar menorzinho para facilitar. Só um espaço aqui. Então, aqui tem M, aqui está o centro, aqui tem um raio R, e aqui tem uma cavidade. Tá? E aí, a contribuição para o módulo da força daquela massa que estava na cavidade, que é G, a massa que estava na cavidade, vezes Mzinho, dividido por essa distância aqui, né? Daqui até aqui. Essa distância aqui é D menos essa parte aqui, né? Essa parte aqui é raio R por 2, né? Que é o raio dessa cavidade. Que é D menos R sobre 2. Então, aqui é D menos R sobre 2 ao quadrado.
É isso aí. Só que agora vamos colocar todas as componentes do problema aqui da equação em função dos dados iniciais do problema. Então, a massinha a gente tem, o R foi dado, D também, G, aí tem a massa da cavidade. Qual que é a massa da cavidade? É basicamente a densidade, né? Se o sólido tinha massa homogênea, é a densidade vezes o volume da cavidade. A densidade é basicamente a massa total dividido pelo volume total. O volume total é 4/3 dπ R ao cubo. E o volume da cavidade é 4/3 dπ vezes o raio ao cubo da cavidade. O raio da cavidade é o cubo. O raio da cavidade é sobre 2, né? Ao cubo. Essa é a massa da cavidade. Aqui tá o volume embaixo, em cima. Aqui, então, 4/3 vai cortar com aqui. Pi a gente pode cortar aqui. O R é o terço aqui, também dá para cortar com isso aqui, né? Então, fica massa da cavidade. Vai ficar aqui M, né? M por 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Aqui fica 8. Então, a massa da cavidade é a massa total dividido por 8. Então, a gente só volta essa expressão aqui, que eu vou chamar de 2, em 1. 2 em 1. Então, a força aqui que atua na cavidade é G, M sobre 8. Meu ponteiro aqui, minha canetinha aqui não está funcionando muito bem. Que é M. Tem uma parte que não está dividido por D menos R quadrado sobre 2. Voltando então lá para a parte inicial, né, dessa expressão aqui, esse aqui fica melhor de escrever. FCC é igual ao FI, que é G, M, Mzinho sobre D ao quadrado, menos G, M sobre 8, Mzinho, D menos R sobre 2 ao quadrado. Que daria para simplificar um pouco, mas enfim, chegamos no módulo da força, que é essa massinha aqui, a força que atua nessa massinha, devido à presença dessa esfera maciça na qual a gente fez uma cavidade. É isso aí. Bom, então, essa é a sistemática de fazer os problemas, né? Basicamente, aplicar a lei da gravitação universal de Newton, né? Sempre importante você estabelecer um sistema de coordenadas que facilite a resolução do problema. E, enfim, isso aí. A gente chega num ponto que é a distribuição contínua de massa. Ou seja, até agora, a gente pode considerar massas pontuais, ou se a gente tem uma distribuição esférica, ou uma casca, ou uma distribuição esférica, nós podemos usar o princípio, quer dizer, o teorema das cascas, né? Porém, aqui uma consequência do princípio da superposição para uma distribuição contínua de massa acontece aqui quando a gente tem uma massa, uma distribuição de massa volumétrica, né? E essa distribuição de massa atua aqui numa massa que eu vou chamar aqui de Mzinho,
E aqui, essa massa aqui, vou chamar aqui de massa M maiúscula. Como é que a gente faz essa situação? Então, a gente tem uma distribuição de massa que a gente não consegue considerar como ela não é esférica, ela não tem simetria, não é uma casca esférica. Então, a gente não pode aplicar aqui de imediato o princípio, quer dizer, o teorema das cascas. A gente parte para usar o princípio da superposição da seguinte forma: nós podemos dividir essa massa em pequenas massinhas, né, que eu vou dizer que esse pedacinho aqui é um pedacinho dm, ou seja, é um elemento diferencial daquela massa, m maiúsculo. E esse pedacinho de carga, desse pedacinho de massa, ele está aqui a uma distância r da massa. E esse pedacinho de massa exerce uma força que eu vou chamar aqui de dF na massa m. Então, eu vou escrever a equação para esse dF. dF é igual a G, mzinho, vezes dm sobre R quadrado. Bom, para achar o F total, o que a gente tem que fazer? Quando a gente tem uma distribuição contínua, ao invés de um somatório, nós usamos uma integral. Então, a gente integra esse dF. dm sobre R2. A integral se dá ao longo de toda a massa M maiúscula. Maiúscula, né? Essa massa aqui. Ela se dá ao longo de todo o volume dessa massa. Só que aqui está escrito como em forma da massa, né? Um diferencial dm. Então, a gente pode escrever aqui o dm como sendo a densidade vezes o diferencial de volume. Porque esse dm aqui ele tem um determinado volume dv. Então, substituindo ali, vai ficar F igual a integral do volume dg mesinho dm não, agora, desculpa. G, aqui tem uma parte que não escreve, espera, deixa eu fazer aqui embaixo. F igual a integral no volume G, mzinho, densidade, vezes diferencial de volume, dividido pelo raio ao quadrado. Então, é assim que a gente calcularia o módulo dessa aqui. Lembra que está o módulo, né? O módulo da força que atua naquela massinha M devido ao elemento diferencial, que daí a gente integrando ao longo de todo o volume da massa, M maiúsculo, a gente acha a força total que atua na massa M minúsculo. E é assim que a gente vai aplicar a lei da gravitação para uma distribuição contínua de massa. Certo? Vou olhar o chat aqui. Não, ninguém me colocou mais nada. Tudo bem. Bom, enfim, vamos fazer alguns exemplos aí para ficar mais claro, então. Tem aqui um exemplo, que é uma partícula de massa m, que está distante d da extremidade de uma haste homogênea de massa m e comprimento L. E a nossa tarefa é encontrar o módulo da força gravitacional. O módulo da força gravitacional, lembra, se é só força gravitacional, é F, ou seja, um vetor. O vetor tem 3 componentes, né? No caso aqui, a gente está interessado no módulo, portanto, né, é só na intensidade que essa barra exerce na partícula. Ou seja, vamos lá então. Tem uma partícula, então, de massa m, aqui. Desenhar aqui um sistema de coordenadas. E aqui a gente coloca, então,
colocar a origem aqui, de coordenadas x aqui. Então aqui está a nossa barra. Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui. Não. Como é que a gente vai fazer isso então? A barra tem massa m e ela tem um comprimento L. E essa distância daqui até aqui, da massa até o início da barra, é d. Então a gente identifica aqui na barra um elemento diferencial de massa. Esse aqui é o nosso dm, sendo que a barra como um todo tem uma massa m. Então a gente aplica a definição aqui que a gente acabou de ver. Ou seja, esse pedacinho de massa dm aqui, ele exerce uma força dF nessa massa m minúsculo. Então, dF é igual a G, mzinho, dm, sobre a distância entre os dois. E aqui, a distância daqui a aqui é x. Então, aqui é x ao quadrado. Bom, aí a gente tem que fazer a integral. Deixa eu abrir um pouco de espaço aqui do lado. Aqui vai ficar. A força vai ser a integral dgm dm. Só que o dm maiúsculo, a gente pode escrever ele como sendo a densidade linear vezes o comprimento aqui, né? Dx. Esse elemento aqui, dm, ocupa um espaço dx. Aqui. Então, aqui tem dx. Então, substituindo aqui em cima está meio apertado, vou fazer aqui embaixo. Vai ficar, força vai ser a integral dg, mzinho, dm, que é ρ dx. Só que a densidade linear nada mais é do que a massa pelo comprimento, né? M sobre L, vezes dx. Dividido, né, por x quadrado. Importante aqui é de achar os limites da integração. Né? A integração é feita onde? A integração é feita em toda a barra, que é justamente onde tem a massa, que a gente quer somar a contribuição. Ou seja, a gente vai integrar desde aqui, que é uma distância d, até aqui. Esse ponto aqui, na coordenada x, é L mais D. Vou integrar desde D até L mais D. Vou usar um espaço aqui em cima para salvar um espaço. Eu acabei deixando pouco espaço para fazer isso aqui. A força, então, vai ser G, Mzinho, M grande, sobre L, integral de dx sobre x ao quadrado. Integral você soma 1 no expoente, e lá tem menos 2. Somando 1 fica 1, menos 1, né? Então fica um menos aqui na integração. 1 sobre x, que você vai substituir os limites de d até L mais D. Passando para cá, então, vai ficar F é igual a G mesinho M sobre L, que multiplica. Tem o menos, aí é o final menos inicial, mas como tem o menos ali, eu vou fazer o inicial menos o final. Fecha parênteses. Então a gente achou aqui o módulo da força que atua nessa massa Mzinho aqui devido à presença dessa barra, essa distribuição contínua em forma de barra, né? Que está ali nas proximidades dessa massa M. Certo?
Antes de ir aqui para a próxima parte, eu vou chamar a atenção de você aqui num aspecto. Eu vou apagar aqui. Porque, bom, na física, a questão é a seguinte: a resposta do problema não pode depender do observador. Isso é uma coisa importante. Eu não posso medir uma coisa e você mede a mesma coisa e acha o contrário do que eu obtive. Você vai dizer, eu medi a distância. Você está em uma outra posição. Tá, tudo bem. Mas se você mede a distância desse ponto a esse, tem que ser a mesma distância que eu meço desse ponto a esse. Você não pode achar 2 metros e eu achar 30 centímetros. Não. Se é um vetor, aí a orientação do vetor depende da coordenada, do sistema de coordenadas do observador. Então, o vetor pode estar apontando num sentido, se for velocidade que você está medindo, pode apontar num sentido ou no outro, enfim. Mas a medida em si, né, feita a translação do sistema de coordenadas, tem que ser a mesma. Né? Então, eu vou deixar aqui de uma tarefa para você fazer, eu posso até passar depois por escrito, mas é o mesmo problema, só que eu gostaria que você fizesse ele invertendo o sistema de coordenadas, ou seja, você coloca x aqui, a gente colocou a massa na origem. Se você colocar a barra na origem e a massa aqui, mas você coloca exatamente o mesmo problema, ou seja, a barra com o comprimento L e a distância da barra à massa m também aqui é d. Ou seja, é a mesma situação. Você só está olhando de um lado ou do outro, né? Ou seja, só mudou o sistema de coordenadas. Então, nesse caso, a orientação da força muda, mas o módulo não. Portanto, você vai ter que achar exatamente o mesmo módulo aqui. Então, vou deixar para você treinar esse exercício, feito agora com esse sistema de coordenadas invertido, né, diferente. Só para você ver aqui que é só o modo como você organiza a coordenada, né? Mas a resposta final não pode mudar. Bom, vou deixar de tarefa para você fazer esse exercício e, enfim, se tiver dúvida, a gente pode marcar, né, para conversar, mas não é muito difícil não. Acho que você vai fazer com facilidade. Bom, e aí a gente segue para o nosso próximo tópico, que é conversar aqui sobre como é a gravidade, né, na proximidade, na superfície da Terra, nas proximidades, né, da superfície. Bom, aqui, basicamente esse texto aqui diz o seguinte, né, que se você solta uma partícula, né, uma massa, em direção ao centro da Terra, né, como resultado da força gravitacional, você vai ter uma aceleração gravitacional, que a gente está chamando de AG. Então, pela segunda lei de Newton, você tem então aqui, né, uma força é igual a ma, que vem lá da lei da dinâmica. Né? O somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Agora, vindo aqui para a gravitação, se você considera a Terra, né, como uma esfera homogênea de massa m, a intensidade da força gravitacional pela lei da gravitação de Newton, que atua na massa m, que ela está distante r do centro da Terra, é essa aqui. Fg, m maiúsculo, mzinho, sobre R2. Então, se você pegar e igualar, né, essas duas equações, a gente chega aqui num valor aqui para aceleração gravitacional, que é g, né, constante gravitacional,
a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Então, essa é a aceleração gravitacional escrita, né, em termos dessas outras quantidades. Você vê aqui, né, que a aceleração gravitacional ela reduz com o raio ao quadrado, ou seja, se você tem uma pequena elevação, né, uma certa elevação em relação ao centro da Terra, você vai reduzindo bastante, você reduz aqui com o quadrado, né, da distância, a aceleração gravitacional. Por isso eu coloquei essa tabela aqui para você ver, né, como a coisa muda rapidamente. Você tem aqui ao nível do mar, né, uma dada aceleração da gravidade. Se você sobe aqui quase 9 quilômetros, já muda um pouquinho. Só que conforme você vai aumentando mais a altitude, né, vê como muda rapidamente, começa a mudar rapidamente. Né? Mais ou menos na altitude da Estação Espacial Internacional, tem aqui 8,7 metros por segundo ao quadrado. Um outro aspecto que a gente tem que considerar é alguns outros fatores aqui que afetam, né? Afetam a percepção, né, a nossa, enfim, afetam aqui o nosso peso, né, em cima da Terra. Aqui nós consideramos a Terra, né, como ela fosse aqui homogênea, né? Não levamos em conta a rotação e que ela tem uma massa m distribuída homogeneamente. Porém, veja que a Terra ela não é uniforme. Você eventualmente pode ter um reservatório de óleo nas profundezas de algum lugar que você não tem no outro. E você pode ter uma jazida de minerais, por exemplo, de ferro, num outro, né? Uma montanha de ferro. Ali você vai ter uma contribuição diferente para a força gravitacional. E também a Terra ela não é uma esfera absolutamente perfeita, né? Ela é um pouquinho achatada nos polos, né? Isso também vai ter um efeito, né? E também a Terra gira. Essa contribuição é particularmente importante porque você tem aqui desenhado nessa figurinha aqui do lado direito, você tem aqui um caixote, né, que ele está em cima da Terra. Se a Terra não tivesse girando, aquele caixote estaria fazendo uma determinada força que você calcula pela lei da gravitação de Newton. Ok. Porém, a Terra está girando, né? Está girando e vai ter uma contribuição aí da aceleração centrípeta. Você vai ter uma força centrípeta atuando no sistema, que vai acabar afetando, né, a percepção, a medida que você faz do peso do caixote aqui na balança. Por quê? A força gravitacional que vem lá da lei de Newton não se altera porque a Terra está girando. Ela é essa aqui, né? Ela é essa aqui. Porém, você tem a contribuição da aceleração centrípeta, que aí você tem que descontar, porque daí o fato da Terra estar girando afeta a medida do peso do caixote aqui na balança. Então, a medida aqui do peso do caixote, né, mg, é o quê? É ma, justamente a contribuição que vem aqui da segunda lei de Newton, menos uma contribuição devido ao movimento, né, de rotação da Terra, que a gente pode colocar aqui como sendo a força
centrípeta. M é ômega quadrado R. Ômega quadrado R é a aceleração centrípeta. Então, você tem o peso do caixote medido na balança como sendo a contribuição aqui vinda da gravitação menos uma contribuição vinda por causa do movimento da Terra, da rotação da Terra, que tende a descontar, né? Ela tende a reduzir um pouquinho esse valor, resultando aqui num peso medido no caixote que é ligeiramente menor do que a contribuição que você somou aqui na gravitação. Por quê? Justamente por causa desse movimento, né, da Terra, de rotação, que acaba resultando nessa a contribuição centrípeta. Isso é importante porque essa contribuição, vamos supor, se você medir no caixote ou mesmo você subindo em cima de uma balança, imagine que você tem a mesma balança, com a mesma calibração, você coloca ela no equador ou no polo, você vai ter uma pequena variação, né? Vai ter que ter uma balança ali com uma sensibilidade que capture essa variação. Porém, mesmo ela sendo pequena, comparada ao MA, ela acaba sendo relevante em algumas situações. Por exemplo, quanto mais perto do Equador você está, custa mais barato para você conseguir colocar um satélite em órbita. Porque o foguete, essa contribuição aqui de força, né, ela auxilia, né, se ela está perto do Equador, ela é um pouco maior, ela vai ser zero no polo. Então, perto do Equador, você vai ter o peso aqui do objeto, do seu foguete, vai ser um pouquinho descontado. Como a quantidade de combustível que você usa é muito grande, né, no foguete, isso acaba resultando numa certa economia. Então, por isso que a base brasileira lá de Alcântara, né, ela é muito interessante por causa disso. Ela é muito próxima do Equador. Por que o Brasil não construiu aquela base de lançamento no sul do país, né? Aqui no Paraná? Porque aqui custaria um pouquinho mais, né? Um pouquinho de combustível a mais. Só que como usa muito combustível, acaba sendo relevante isso, né? Então, você acaba fazendo as bases de lançamento mais próximo do Equador possível. Bom, é isso aí. Então, agora você entendeu por que, que as bases de lançamento de foguetes são feitas mais próximo do Equador. Por quê? Porque a Terra gira, como já dizia Galileu. Vamos fazer agora entrar num outro tópico, que é aqui o cálculo da energia potencial gravitacional. Por quê? Nós podemos descrever um problema sempre em função da força ou descrevê-lo também em termos da energia. Essa transição ela é sempre possível. Às vezes pode ser mais complexo, mas em geral é sempre possível. Vamos considerar esse sistema aqui, no qual a gente tem a Terra com a massa m, e nós temos aqui uma determinada uma massa num ponto P, inicialmente. Ele está numa distância R. R, o ponto P é muito próximo da superfície, vou dizer que aqui que é o raio da Terra. R é o raio da Terra. E aí, a gente pega e começa a levar esse objeto, né, afastar ele da Terra. Começa a deslocar ele da Terra. Nessa situação, a gente pode calcular o trabalho que é feito no objeto pela força gravitacional que atua nele. Essa equação aqui que eu peguei do livro. W no caso aqui, é o trabalho, é a integral da força escalar o deslocamento. O trabalho é força escalar o deslocamento. A gente vai levar ele do ponto R até o infinito. Porque a força escalar o deslocamento, né, porque é dois vetores, né? Então tem que ser produto escalar. Só que como a força
gravitacional ela aponta para cá e o deslocamento está no sentido oposto, você vai ter aqui um sinal negativo, né? Porque é o cosseno entre aqui tem um ângulo de 180 graus. Então vem um sinal negativo aqui do cosseno. Fica um sinal negativo aqui, né? Então é a força Gmm sobre R2 dr. Então o trabalho é menos G mm, que é a constante, sai da integral, integral dr é infinito de 1 sobre R2 dr. Fazendo a integral, 1 sobre R2 fica um sinal de menos na frente por causa do menos 2 aqui, né, que vira menos 1, e fica R na menos 1, fica aqui R embaixo. Então, e o sinal de menos da integração cancela com esse aqui, fica mais aqui. Né? Substituindo o R aqui, vai ficar, e o infinito, né? Quando é infinito, vai ficar aqui 0, menos Gmm sobre R. Então, nós temos aqui o trabalho. O trabalho feito pela força, enquanto a gente desloca essa bola de tênis, né, que o desenho coloca aqui, desde do raio R da Terra até infinito. Esse é o trabalho feito na bola pela força gravitacional. Bom, nós podemos relacionar esse trabalho com a diferença de energia, a diferença de energia potencial entre esses dois pontos, o infinito e o ponto P localizado em R. Então, essa diferença de energia potencial é o potencial, a energia potencial no ponto final, menos a energia potencial no ponto inicial, que é igual ao negativo do trabalho. Ou seja, a diferença de energia potencial é o negativo do trabalho realizado. Que nesse caso aqui, nós temos que, então, a energia potencial é menos Gmm sobre R. Bom, vamos usar aqui a consideração energia para calcular a velocidade de escape de um objeto. Considerar a seguinte situação: eu coloquei esse desenho aqui, que é a nossa boa e velha Terra, está aqui a nossa Terra, e aqui está o nosso projétil. E aí, numa situação inicial, esse projétil, a gente dispara ele com uma dada velocidade v aqui, para o alto. A questão é a seguinte: nós disparamos ele com uma velocidade v, tal que ele vai se afastando da Terra e ele se desliga da, da, do sistema e vai aqui no infinito ficar com velocidade zero. Aqui vai estar com velocidade zero. Velocidade igual a zero. Ou seja, a velocidade inicial foi tal que ele foi se afastando da Terra e ele chegou no infinito e parou. Ou seja, a energia cinética inicial foi tal suficiente que ele conseguiu se desligar da Terra. Só que ele, ao se desligar, ele está com velocidade igual a zero. Ou seja, a energia inicial foi justamente suficiente para fazer ele só se desligar. Não continuar com velocidade, né? Depois. Nessa situação, nós temos aqui a situação inicial, que é essa aqui, e a situação final, que é essa aqui. Se a energia se conserva, né, o somatório da energia cinética mais a potencial nos dois casos tem que ser igual à energia total, à energia mecânica. E a energia mecânica total tem que ser igual à energia mecânica total final. Então, nesse caso, somatório energia cinética mais potencial inicial tem que ser energia cinética mais potencial final. Só que no final, você pode usar aqui, né, essa relação,
justamente para entender aqui que a energia potencial no infinito, por essa definição aqui, é zero. Ou seja, aqui a energia potencial no infinito vai ser zero. E também aqui ele está com velocidade final zero. Ele se desligou, mas ele chegou com velocidade zero lá. Então, a energia cinética final aqui também é zero. Portanto, a energia mecânica total final aqui também é zero. Obviamente, então, aqui na situação inicial, a energia mecânica total também tem que ser zero. Então, a energia cinética inicial aqui é o quê? É 1,5 de mv². E a energia mecânica aqui é menos a energia, a energia potencial é Gm, mzinho, sobre R, nessa situação aqui. dr é essa distância aqui. Se o k mais u é zero, então você só isola a velocidade aqui para chegar na expressão aqui da velocidade de escape desse objeto. Ou seja, é a velocidade que você tem que disparar ele da superfície para que ele não retorne mais à superfície. Raiz de 2 vezes a massa do planeta, no caso aqui a massa da Terra, se for a Terra, se for a Lua, é a massa da Lua, etc. Constante gravitacional dividido pelo raio do planeta, né, ou do astro. No caso que, claro, considerando essa aproximação esférica do objeto. E, obviamente, claro, isso aqui é uma situação idealizada, é um modelo no qual a gente está desconsiderando o que tem a atmosfera, por exemplo, né? Porque, claro, se você desfaz um disparo aqui, a atmosfera da Terra vai ter uma força de arrasto no projétil que vai fazer com que essa velocidade seja maior, na verdade, ela precisa ser maior do que isso. Por isso aqui, essa situação é o nosso modelo inicial, né? Então, aqui só para curiosidade, né, eu copiei a tabela do livro, para ver aqui que na Terra, usando aquela equação ali, nós teríamos que ter aqui uma velocidade, disparar um projétil aqui com 11.000 km por segundo, um pouquinho mais que 11.000 km por segundo, para que ele não voltasse mais para a Terra. Lembrando, né, claro, isso aqui é sem atmosfera, né, então a atmosfera aqui complicaria um pouco a coisa. Na Lua, aqui já tem a atmosfera muito rarefeita, né, então já estaria provavelmente perto aqui do valor 2,38 km por segundo. No Sol, né? No Sol já é um pouquinho maior aqui, né? Aqui em Júpiter aqui, né? Quase 10% do Sol. Bom, é isso aí. Deixa eu ver aqui. 2h34. Bom, vamos lá. Coloquei essa figura aqui só para deixar claro aqui que a energia potencial ela só depende da distância, conforme a expressão aqui, né? Ela só depende da distância, ou seja, se um objeto fica andando aqui numa posição que está à mesma distância de um ponto, ele não tem variação na energia potencial. Bom, como eu comentei antes, você sempre pode fazer uma descrição em termos de força e energia. Né? E uma descrição, você pode ir de uma descrição para outra. Lembra lá que aqui nós tínhamos colocado, né? Você pode relacionar a força escalar o deslocamento ao trabalho. E o negativo do trabalho dessa força aqui é a variação da energia potencial. Você pode, usando o fato aqui que
a força ela é o negativo, né, do gradiente da energia potencial, você pode, basicamente integrando uma ou derivando a outra, você pode passar de uma descrição de força para uma descrição em termos de energia potencial. Né? Essa força aqui é o negativo da derivada da energia potencial. Né? Nesse caso aqui, fazendo aqui dU/dr, né? Substituindo a energia potencial, nós vamos chegar aqui justamente na força, a expressão do módulo da força gravitacional de Newton. Ou seja, simplesmente convertemos aqui, né? De uma descrição em força para uma descrição em potencial ou vice-versa. Então, derivando a energia potencial, a gente obtém a força. Integrando a força, a gente obtém a energia potencial. Bom, vamos então comentar agora sobre as leis de Kepler. Como eu comentei no início, né, as leis de Kepler foram deduções empíricas, ou seja, baseado no movimento dos planetas, o Kepler pegou os dados e construiu leis empíricas. Basicamente foi ajustando os dados até chegar numa expressão matemática. A primeira delas, né, diz aqui que todos os planetas se movem em órbitas elípticas. Lembrando que o Kepler levou muitos anos para aceitar esse fato, né? Ele ficou muitos anos tentando ajustar e fazer aquelas órbitas ficarem esféricas, né? Elas circulares, né? Depois de muito tempo, ele basicamente aceitou, né, que a dedução dele estava certa, que a medição estava certa e que as órbitas eram elípticas. E o Sol fica em um dos focos dessa elipse. Claro que aqui no desenho a gente tem uma elipse bem achatada, né? Uma elipse bastante excêntrica. No caso dos planetas é uma elipse muito menos excêntrica, né? A órbita é quase, vamos colocar assim, circular, se comparada com essa aqui. Né? Aqui é feita uma elipse bastante excêntrica para deixar claro isso. Bom, a segunda lei é a lei das áreas. Ela diz o seguinte, que uma linha que conecta o planeta ao Sol, ela varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, aqui você tem essa situação e aqui ele tem que varrer a mesma área no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, quando ele está perto, ele varre uma área aqui, né? Ou seja, no mesmo intervalo de tempo ele anda isso aqui ou anda isso aqui. Essa variação de área no tempo tem que ser constante. Isso quer dizer o quê? Basicamente, o planeta ele anda mais rápido quando ele está perto do Sol e mais lentamente quando ele está longe. Bom, aqui eu coloquei essa dedução aqui para ficar claro que essa lei das áreas ela é basicamente uma consequência da conservação do momento angular. Por exemplo, nós podemos pegar nesse desenho aqui da esquerda, tem esse triângulo aqui, né? Vamos considerar ele que é um triângulo. Então nós vamos considerar ele um triângulo perfeito. A base aqui desse triângulo é R vezes esse delta θ, ou chamar aqui de dθ, né? R dθ é a base do triângulo. Essa área do triângulo, ela é 1/2 vezes a área da base, que é R dθ, vezes a altura, que é R. Que R é essa distância aqui, né? Do planeta ao Sol. Então, esse diferencial de área que está aqui no desenho, ele fica 1/2 dr² dθ.
Bom, como a gente está interessado aqui na variação da área no tempo, né? Você tem aqui que a variação da área no tempo, a derivada da área no tempo é 1 meio dr2 dθ dt. Dθ dt, pode usar aqui, escrever como sendo que é a velocidade angular, nós chegamos justamente nessa expressão aqui, né? Certo. Mas aí nós podemos relacionar isso agora com o momento angular. Lembra que o momento angular, vamos supor, aqui nós temos aqui uma área da transparência que ela não consigo escrever aqui. Se você tem um movimento circular, aqui, você tem aqui um objeto com velocidade v, fixo aqui, ele está girando assim. Nessa situação, o momento angular é r, o raio aqui, né, vezes o momento linear, que é o mv. Então, no caso aqui da elipse, é que tem que fazer uma dedução aqui, né, para a gente ver aqui que tem uma componente perpendicular do momento e tem uma contribuição aqui paralela ao vetor que une, né, o Sol ao planeta. Então, nesse caso aqui, da elipse, o momento angular é a distância vezes a componente perpendicular do momento angular, que é essa aqui. Então, fica r vezes m vezes a velocidade perpendicular. Então, escrevendo aqui a velocidade perpendicular como ômega r, nós vamos ter então aqui que o momento angular ele é m r quadrado vezes ômega. Bom, relacionando então essa expressão aqui com essa aqui, nós podemos escrever o dA dt como sendo L, que é mr ômega, por 2m. Veja que r ômega tem aqui, né? O que sobra aqui é o 2, está aqui, e o m. O m que estava em cima, daí para usar a mesma expressão, tem que colocar um m embaixo. Aqui. dA dt é L sobre 2, ou seja, a segunda lei de Kepler, dA dt é constante, é equivalente a dizer que o momento angular é constante para o movimento de um planeta. Tá? Essa é a segunda lei de Kepler. Bom, nós temos a terceira lei, que é a lei dos períodos, que é o quadrado do período de um planeta é proporcional ao cubo do semi-eixo maior da órbita do planeta. Que é justamente essa expressão aqui. O período ao quadrado é 4π quadrado gm vezes r ao cubo. Gm sobre R2, que essa aqui é a força gravitacional, vamos supor que atua nesse caso aqui. M é a massa do Sol e Mzinho é a massa do planeta. Então, nós temos a força gravitacional e aqui nós temos a força centrípeta, que é M ômega ao quadrado R. Se a gente substituir ômega aqui por 2π sobre o período, você vai ter, vou colocar aqui, G Mzinho sobre R2 é igual a M, 2 ao quadrado vai ser 4, π quadrado sobre o período ao quadrado vezes R. O Mzinho dá para cortar. Vamos isolar o período ao quadrado ali, vai ficar 4π quadrado R ao cubo sobre Gm. É exatamente isso. Tá?
Então, numa situação de equilíbrio, a gente tem a força gravitacional equilibrada aqui com a força centrípeta. Então, substituindo um mega quadrado por 2π sobre o período, nós chegamos aqui na terceira lei de Kepler, que diz que o quadrado do período do planeta é proporcional ao cubo do semi-eixo maior da órbita. Nesse caso aqui, claro, levando em conta nosso cálculo para um movimento circular, temos aqui o raio. Né? Bom, é isso aí. Passamos aí os itens que tínhamos para comentar hoje, basicamente gravitação. Eu vou deixar aqui, lá da versão do volume 10, né? Não versão, volume, né? O volume 10 do livro do Fundamentos de Física 2, Halliday. Vou deixar aqui alguns exercícios sugeridos para você. Lembrando que o exercício é para testar se você está conseguindo fazer, enfim, você compreendeu os aspectos essenciais da disciplina. Se você não conseguir fazer os exercícios, é um sintoma que você não está bem, que você tem que daí focar mais, né, na leitura e nos exercícios. Continuar, enfim, se dedicar mais aos estudos. Então, deixo aqui alguns exercícios sugeridos para você. Lembrando que essa transparência eu vou colocar ali na no nosso Classroom e também vou colocar essa gravação aqui lá.